Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento. Eu sou Ivana, sou engenheira agrônoma e mestre em produção vegetal e hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre compactação do solo e adubação nitrogenada, os efeitos que esses dois fatores ocasionaram na qualidade e na produtividade da forrageira Urocloa Brizanta cultivar MG5 Vitória. Então vamos abordar um pouco nesse contexto sobre degradação de pastagens, compactação de solo, a interferência que esse fator ocasiona na estrutura física do solo, falar um pouco dos parâmetros utilizados para identificar uma camada compactada de solo. Falar também sobre o efeito da adubação nitrogenada nas gramíneas forrageiras, né, em especial a Urocloa Brizanta. Falar um pouquinho sobre a qualidade e a produtividade dessa gramínea forrageira quando foi submetida à compactação do solo e à adubação nitrogenada, e trazer alguns resultados que nós coletamos durante um estudo feito no meu mestrado. Então vamos lá. Ter a maior parte de seu rebanho criado a pasto é uma característica importante da pecuária brasileira, sendo essa a forma mais prática e econômica para a produção e alimentação para bovinos. Então, com isso, torna-se prioridade aumentar a utilização das forragens via otimização de consumo e disponibilidade de seus nutrientes. O Brasil, as pastagens no Brasil ocupam aproximadamente 22% do território, onde somam 190 milhões de hectares, incluindo pastagens naturais e pastagens plantadas. Dentre as espécies mais utilizadas nesse processo produtivo, temos a do gênero Urocloa, que foi responsável pela inclusão do cerrado no processo produtivo, que é um bioma onde os solos são considerados de baixa fertilidade devido à sua alta acidez e apresentam restrições nutricionais às culturas. E essa é uma característica das gramíneas do gênero Urocloa. Elas são pouco exigentes a condições edafoclimáticas e se desenvolve bem em solos muito densos e secos, né, arenosos e argilosos. Então, devido a essa característica, houve a ideia dessa implantação. Outra característica dessa gramínea forrageira é a produtividade expressiva que elas possuem e contribuíram positivamente para o progresso do setor pecuário brasileiro, que permitiu a alta taxa de lotação por área e, consequentemente, ganho expressivo de peso animal, né? Só que tem um fator que vem preocupando muito as pessoas que são envolvidas nesse sistema de produção, que é a degradação das pastagens. Elas têm reduzido a eficiência desse sistema de produção, como por exemplo no Cerrado Central, né, onde é responsável por 60% da produção de carne nacional. Estima-se que 80% dos 45 a 50 milhões de hectares apresentam algum grau de degradação, com capacidade de suporte inferior a 0,8 unidade animal por hectare ano. O que vem a ser essa sigla unidade animal? Refere-se ao peso vivo do animal, que é igual a 450 quilos. Ou seja, uma pastagem degradada, ela não suporta o peso de uma unidade animal ali na área, né? Então isso é preocupante, isso vem preocupando esse sistema de produção. A degradação das pastagens, ela é definida como um processo evolutivo de perda de vigor, da produtividade da forrageira e da capacidade de recuperação natural para sustentar economicamente os níveis de produção e de qualidade exigidos pelo animal. O que vem a ser esses níveis de produção?
atingir a produção total planejada. E o que vem a ser essa qualidade, a qualidade, né, exigida pelo animal, a qualidade da forrageira exigida pelo animal, vem a ser a composição bromatológica dessa planta para que tenha uma aceitabilidade natural pelo animal, para que o animal consuma essa planta voluntariamente e sua digestibilidade também seja ótima. Então, dentre as principais causas da degradação das pastagens estão relacionadas à escolha inadequada da forrageira, a utilização de sementes de má qualidade, por isso que é importante adquirirmos sementes de empresas idôneas e certificadas, porque elas vão garantir para a gente sementes de boa qualidade, que tem uma boa germinação e que vai resultar isso no campo. Outra causa da degradação é o mau uso das práticas de conservação de solos, a ausência de manutenção de fertilidade do solo, por isso que é importante a gente fazer essa fertilidade, disponibilizar nutrientes, macro e micronutrientes para o solo, por isso que é importante a gente fazer análise de solo para saber a deficiência que aquele solo está. E também para poder fornecer o mineral adequado para ela, na dose adequada para aquele solo. E também temos a alta taxa de lotação animal. Hoje em dia os produtores querem ter um ganho expressivo, então às vezes eles concentram muitos animais em um pequeno espaço e isso pode ocasionar, né, o adensamento daquele solo, causando a degradação das pastagens. Então, a compactação do solo, ela pode ser considerada como o aumento da densidade do solo, né, o aumento da resistência mecânica daquele solo e a redução dos espaços porosos. Os espaços porosos são espaços vazios entre a macro e a microporosidade presente no solo. Aqueles espaços vazios que vão fazer com que o sistema radicular se desenvolva melhor, fazer com que tenha infiltração de água e de ar naquele solo, fazer com que tenha a disponibilidade do nutriente para a planta absorver, né? Então temos aí também, né, como consequência da degradação de pastagens, de compactação de solo, o tráfego de máquinas agrícolas e o pisoteio animal. Alguns autores trazem para a gente, né, que quanto mais fino for o pneu de uma máquina agrícola, maior será a pressão naquele solo e, consequentemente, ocasionar uma compactação naquele solo. Então, ter essa atenção até para a escolha do seu maquinário agrícola que vai fazer o trajeto ali na sua área é importante. Temos aqui uma fotografia muito interessante, eu gosto muito dessa foto, que ela mostra bem um solo compactado, que é esse solo mais claro, e um solo com uma ótima estrutura. Percebemos aqui uma camada compactada de solo, onde não há espaços vazios entre a macro e microporosidade desse solo, impedindo com que o sistema radicular se desenvolva, impedindo com que o fluxo de água, a infiltração de água e de ar naquele solo possa acontecer e, consequentemente, impedindo com que as raízes façam a absorção daquele nutriente, que às vezes é disponibilizado e não é exposto ao solo. E isso ele vai nos trazer o quê? Uma redução na produtividade daquela planta. Então isso consequentemente vai reduzir a produtividade da nossa planta. Por isso que é importante mantermos um solo com uma boa estrutura, um solo aerado, um solo bem nutrido, com fertilizantes. Até a cor do solo ele é mais diferente quando ele tem uma boa fertilidade, uma boa estrutura, né? Então por isso que devemos ter essa atenção quanto à estrutura física do solo, porque vamos fazer com que o sistema radicular se desenvolva bem
E isso vai refletir para a gente na produtividade da planta. Por isso que é importante. Então, estando o solo compactado, haverá uma perda dos espaços vazios. Isso vai reduzir a porosidade total e com isso a resistência mecânica ela vai aumentar. Ou seja, a resistência que aquela raiz vai fazer naquele solo para desenvolver vai ser muito maior. E isso vai gastar muita energia da planta. E com isso ela não vai se desenvolver muito bem a parte aérea. Então, vai impedir o desenvolvimento do sistema radicular e, consequentemente, vai reduzir a produção daquela planta. Esses efeitos negativos ocasionados no solo, devido a essa compactação, vem proporcionando desafios para vários pesquisadores. Eles buscam descobrir técnicas mais precisas para avaliar, para quantificar, para controlar e para evitar o efeito dessa compactação no solo. Um dos parâmetros utilizados para a identificação de um solo compactado é a resistência do solo à penetração, que é um dos parâmetros inovadores, mas muito bem precisos para caracterizar a camada de um solo compactado. Alguns autores eles trazem para a gente que o valor crítico de resistência do solo à penetração para um solo compactado é de 2 megapascal. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu faço a leitura no meu solo com um penetrômetro e ele traz para mim que o meu solo é igual ou superior, uma resistência à penetração igual ou superior a 2 megapascal na umidade da capacidade de campo, quer dizer que aquele solo apresenta algum grau de compactação. E isso pode trazer problemas futuros para a gente, ou seja, impedir o desenvolvimento do sistema radicular, infiltração de água, de ar, de nutrientes, e consequentemente irá refletir na produção da parte aérea da planta. Outro ensaio que é feito no laboratório também para poder identificar uma camada compactada é o ensaio de Proctor normal. Esse ensaio ele nos traz a curva de compactação do solo, com valores de densidade máxima e umidade ótima de compactação. Alguns autores eles trazem para a gente que valores críticos para o grau de compactação do solo para o desenvolvimento dessa cultura é de 84%. Ou seja, se naquele solo apresentar um grau de compactação igual ou superior a esse valor, as plantas terão dificuldade para o seu desenvolvimento, O sistema radicular vai ter uma dificuldade para o seu desenvolvimento e sempre irá refletir para a gente na produtividade. Então, temos aqui uma imagem de um penetrômetro, avaliar a resistência do solo, a penetração tanto no laboratório quanto no campo, Essa é a vantagem dele, de você poder avaliar no campo a resistência daquele solo à penetração. E temos aqui também o Proctor normal, o famoso Proctor normal, aquele que o ensaio é feito no laboratório e que vai trazer para a gente uma curva de compactação com os valores referentes à densidade máxima e a umidade ótima de compactação para aquele solo e vai trazer para a gente o grau de compactação que aquele solo apresenta. Temos aqui a etapa que é feita para poder obter esses valores, para construir essa curva de compactação. Tá aí o corpo de prova. Então, as mudanças ocasionadas nos atributos físicos dos solos, elas afetam o fluxo de água e de ar, de nutrientes e o desenvolvimento do sistema radicular. Por isso que é muito importante fornecer nutriente ao solo, para poder garantir uma maior produtividade. Então, o nitrogênio, ele é um nutriente que tem maior e mais rápido efeito sobre o desenvolvimento vegetativo, relacionado com o perfilhamento da parte aérea, que é aquele que vai trazer para a gente a formação da touceira, da planta, o volume da touceira da planta, a quantidade de folhas, depois vão surgir desse perfilhamento da parte aérea. Ele também
traz o efeito no desenvolvimento do sistema radicular, né? Pode aumentar o desenvolvimento desse sistema radicular e, consequentemente, melhorando a absorção de outros nutrientes, né? Esse nutriente também ele é muito relevante para a produção de massa verde e massa seca da parte aérea e influencia também no valor nutricional dessa planta, ou seja, vai fornecer, né, proteína, vai aumentar a taxa de proteína bruta, diminuir a taxa de fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido. Então, é muito importante esse nutriente para a planta, devido a tantos benefícios que ele traz. Então, a eficiência da utilização das plantas forrageiras pelos animais depende da quantidade e da qualidade da forrageira disponível para o consumo deles. Então, esses dois fatores, quantidade e qualidade, vai interferir se o animal vai consumir aquela forrageira ou não, e isso vai refletir no ganho do peso animal. Então, por isso que é muito importante tratarmos todos esses processos, né? A adubação nitrogenada, ela pode aumentar o teor de proteína bruta, como eu havia dito, e melhorar a digestibilidade dessa planta. Esse nutriente, enquanto disponível no solo, ele aumenta a eficiência do pasto na alimentação animal, né? O animal vai estar mais atraído por aquela planta, então irá consumi-la voluntariamente, né? Com mais gosto, dizemos assim. E isso vai refletir no ganho de peso animal. Então, a qualidade de uma planta forrageira é a junção da composição bromatológica. O que vem a ser a composição bromatológica? Proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, matéria seca, lignina, né? Relacionada também com a digestibilidade e o consumo voluntário pelo animal. Como eu disse, né, o que se refere à composição bromatológica, né, da planta. Então, conhecendo teores dessas composições bromatológicas, vamos atingir os benefícios para uma planta forrageira de qualidade na alimentação animal. Então, para manter o sucesso da pecuária brasileira, mais produtores buscam aprimorar a eficiência da pecuária, né? Essa eficiência ela é trazida por qual fator? Qual fator eles buscam alcançar essa eficiência, né, no sucesso da pecuária brasileira? Seria aperfeiçoamento das técnicas de produção, aumento máximo de animais na área, mas desde que tenha aqueles cuidados para que não ocorra o adensamento daquele solo, consequentemente a compactação do solo e a degradação daquela pastagem, né? Então, eles buscam aperfeiçoar técnicas para que eles possam aumentar o máximo de animais na área, mas sem prejudicar a viabilidade daquele solo, né? E também buscam aprimorar técnicas para a durabilidade das pastagens, né? Para não ocorrer, se ocorrer degradação, a vitalidade daquelas pastagens vão ser menores, né? E principalmente da recuperação de pastos degradados, né? Porque não adianta nada tentar cultivar em um pasto degradado que não vai dar certo. O produtor vai só investir, ter muitos gastos e nenhum retorno. Por isso que é importante a gente manter a estrutura física do solo em perfeitas condições para que a gente tenha esse reflexo na produtividade, né? Então temos que entrar com técnicas precisas, temos que entrar com adubação, fertilidade, né, para poder ter esse reflexo na produção. Então, no nosso trabalho, nós buscamos avaliar a produtividade e a qualidade de gramíneas forrageiras, né, da gramínea forrageira, Urocloa brisanta cultivar MG5 Vitória, submetida a grau de compactação e adubação nitrogenada. Um dos fatores que nós escolhemos essa gramínea forrageira foi pelo fato dela ser muito bem empregada nesse sistema de produção, né? Ela é muito utilizada nesse sistema de produção, e também por ela ser
mais rústica e se adaptar com facilidade a condições de seca prolongada, em solos ácidos e de baixa fertilidade e textura arenosa e argilosa. Às vezes, para quem não souber o nome dessa forrageira pela cultivar MG5 Vitória, né? Ela também era conhecida como Charaés e a cultivar Toledo, né? Ela é qualquer uma dessas três. Então, buscamos, né, ver o comportamento dessa gramínea forrageira submetida à compactação e à adubação nitrogenada. Então, o que vem a ser produtividade, né? Produtividade adquirirmos massa verde, massa seca da parte aérea, a altura e o volume da raiz daquela planta. E qualidade refere-se a teores de proteína bruta, de fibra em detergente neutro, de fibra em detergente ácido, matéria seca e a lignina, né? Bom, então no nosso experimento nós consideramos um grau de compactação de 95%, que é um grau de compactação considerado para agricultura extremo, né? Com um adensamento extremo que dificulta mesmo o desenvolvimento do sistema radicular da planta, que prejudica a planta. Geralmente esse grau de compactação ele é utilizado por profissionais de terraplanagem para construção de estradas, porque eles buscam um adensamento de solo maior, né? Eles buscam um espaço vazio na porosidade do solo mínimo, né? Porque eles não querem que infiltra água, né? Esse tipo de coisa para correr rachaduras ali no asfalto. E a gente busca diferente, a gente busca uma estrutura de solo mais aerada, né? Mais frouxa, para que o sistema radicular possa se desenvolver bem. Então, utilizamos doses de adubo nitrogenado, né? Foram 4 doses, 0, 20, 200, 250 e 300 quilos de nitrogênio por hectare. Essa adubação ela foi feita aos 30 e 60 dias após o plantio, né? Em cobertura. E a colheita do material para análise foi feita 90 dias após plantio. A fonte de nitrogênio que nós utilizamos foi a sulfato de amônio. Então, agora eu vou apresentar alguns resultados que nós obtivemos durante esse estudo, efeitos com relação à adubação nitrogenada nessa gramínea forrageira. Então, vamos lá. Com relação à produtividade, quais foram os efeitos que o nitrogênio promoveram na produtividade? Então, observamos que à medida em que aumentamos a dose de nitrogênio, nós aumentamos também a produção de massa verde e massa seca da parte aérea, né? Então, isso foi um fator muito relevante. Então, quer dizer que o nitrogênio, sim, ele contribui para a produção da parte aérea da planta. E isso é muito bom para o sistema produtivo, né? Sobre forragem, porque a gente deve fornecer quantidade e qualidade para o animal. Então, isso é muito importante. Com relação à altura da planta, né? Então, à medida que nós aumentamos a adubação nitrogenada, a altura da planta, ela também aumentou. Com relação à raiz, também tivemos um resultado crescente, né? À medida em que aumentamos as doses de nitrogênio, nós aumentamos o volume da raiz. Isso é um ponto muito importante, porque, lembrando bem, o solo estava compactado. O solo estava com um grau de compactação de 95%, ou seja, ele estava bem adensado. Estava bem adensado mesmo, sabe? Então, estava com a densidade muito alta. E como que essa raiz conseguiu desenvolver nesse solo assim, né? Devido à rusticidade dessa planta, e a adubação nitrogenada contribuiu para que o sistema radicular desenvolvesse e ele conseguisse ramificar ali na estrutura daquele solo, quebrando aquelas camadas compactadas, fazendo com que a raiz conseguisse explorar mais, né, a estrutura daquele solo e, consequentemente, refletiu lá na produtividade da parte aérea, né?
Com relação à qualidade, o que observamos foi que, à medida em que aumentamos as doses de nitrogênio, aumentamos também o teor de proteína bruta, né? E isso foi muito bom. Alguns autores trazem pra gente que uma planta forrageira com uma boa qualidade, ela deve apresentar no mínimo, né, 7% de proteína bruta, né, ali no seu sistema. Então, no mínimo 7% de proteína bruta, tem que ser daí para mais. Então, à medida em que nós aumentamos as doses de nitrogênio, a dose de proteína bruta, o teor de proteína bruta também aumentou. Então, isso refletiu para a qualidade da planta forrageira. Observamos também que à medida em que aumentamos as doses de nitrogênio, os teores de fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido, eles diminuíram, À medida em que aumentamos as doses de nitrogênio, os teores de fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido, eles diminuíram. E quando ocorre essa diminuição desses teores de fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido, a qualidade da planta forrageira, ela tende a melhorar, né? A fibra em detergente neutro, ela é relacionada com o consumo voluntário da planta, né? Tem ali no seu sistema celulose, hemicelulose e lignina. E a fibra em detergente ácido está relacionada com a digestibilidade daquela planta forrageira, né? Então, quanto mais diminuirmos esse teor de fibra de detergente ácido, melhor será a digestibilidade daquela planta pelo animal, né? Então, agora eu vou trazer os resultados, né, sobre os efeitos em relação ao grau de compactação na nossa planta estudada. Observamos que a gramínea forrageira Urocloa cultivar MG5, ela se desenvolveu bem mesmo em solo compactado. Isso se deve a quê? A característica dessa planta, né, por ser uma planta rústica, né, por apresentar um sistema radicular agressivo, por se desenvolver bem em solos secos, né, em solos argilosos. Então, isso contribuiu para que ela se desenvolvesse bem nesse solo compactado. E também a adubação nitrogenada contribuiu muito para isso, né, porque ajudou no desenvolvimento do sistema radicular. Então, conseguiu com que o sistema radicular dessa planta, ele explorasse mais aquela área daquele solo, conseguisse quebrar aquelas camadas compactadas e se desenvolver. Observando esse solo, ele apresentava uma resistência à penetração muito alta devido à compactação dele, devido a ele estar compactado. Então, essa planta, ela teve a capacidade de aliviar a estrutura desse solo. Essa justificativa é pela rusticidade, pela agressividade desse sistema radicular, né? Então, como considerações, o que podemos trazer? A adubação nitrogenada, ela promoveu uma boa produtividade de massa verde, de massa seca, da altura e do volume da forrageira Urocloa cultivar MG5. Observamos que à medida que nós aumentamos as doses de nitrogênio, esses valores de produtividade, eles também aumentaram, né? Então, a adubação nitrogenada, ela é importante para a produtividade das forrageiras, né? Em especial essa forrageira estudada, cultivar MG5 Vitória. Observamos também que essa forrageira estudada, ela se desenvolveu bem mesmo em solo com um grau de compactação de 95%, promovendo um alívio na estrutura daquele solo, diminuindo assim a resistência do solo à penetração. Isso pode ser por vários fatores. Pode ser pela adubação nitrogenada, que ajudou no desenvolvimento do sistema radicular, né? Aumentou o volume do sistema radicular. Pode ser pela rusticidade dessa planta, agressividade do sistema radicular dessa planta, né? Pelas características dela se desenvolver bem em solos secos e ácidos. Então, pode ser por vários motivos, né?
E alguns autores, eles trazem que forrageiras que apresentam um sistema radicular agressivo, eles podem ser uma estratégia de manejo para aliviar a estrutura de solo compactado. Então, nós podemos tirar desse trabalho que fizemos que essa forrageira Urocloa brisanta cultivar MG5 Vitória, ela pode ser uma estratégia de manejo, ela pode ser uma estratégia de manejo para aliviar a estrutura de um solo compactado, né, para recuperar um solo que está degradado, né, para recuperar a estrutura física daquele solo. Então, é bom a gente pensar muito bem nisso aí, né, quanto ao sistema de produção por pastagem, né. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que trazer para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Qualquer dúvida, né, vocês podem entrar em contato. Qualquer dúvida e consideração, vocês podem estar mandando aí no chat, que eu irei responder para vocês, irei, né, dar atenção para todas as colocações e, desde já, eu agradeço muito.